Bom, hoje eu tô aqui para falar sobre o livro O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, do ano 2007, da editora Record. Ele tem cerca de 224 páginas. O autor, Cristóvão Tesa, ele nasceu em Lages, Santa Catarina, no dia 21 de agosto de 1952, e ele mudou para Curitiba com mais ou menos 8 anos de idade. Lá ele fez sua faculdade, ele fez letras, ele foi professor da UFPR. O livro que eu vou falar hoje conta a história de um casal que é pai de primeira viagem e descobre que o seu filho tem síndrome de Down. Na época, a síndrome de Down era mais conhecido, na verdade, como mongolismo. Não tinha tantos estudos é, a esse respeito. E o pai, ele conta mais na visão do pai, assim, que ele se vê diante a inúmeras dificuldades de ter um filho com síndrome de Down. Ele conta no livro, relata assim, que ele era uma criança desejada, mas era uma criança diferente. O pai, muitas vezes, ele tinha medo que as pessoas perguntassem do filho pra ele, porque ele não sabia o que falar. Ah, o nome do menino é Felipe. Ah, o Felipe? Ah, ele tá bem, ele só é meio diferente. Ele é mongol. Então ele ficava com essa, assim, de falar do filho dele, por não saber muito a respeito dessa síndrome. O livro relata que eles foram a vários médicos e um certo ponto conta que o pai estava lendo um livro sobre a síndrome de Down e falava que a criança não ia passar dos 5 anos de idade. E ele tem um sentimento de felicidade e um sentimento de angústia ao mesmo tempo. E por um instante ele fica feliz porque ele sabe que o filho dele não acompanha as crianças da idade dele, não vai conseguir acompanhar. Ele vai ficar um pouquinho atrasado. Ele sabe que o filho não vai ter uma vida normal, que vai precisar de ajuda. Após um tempo, a esposa dele fica grávida novamente, do segundo filho. É uma menininha e eles ficam apreensivos no começo, né? Ai, será que vai nascer com o mesmo problema? Será que vai nascer normal? E a menininha nasce normal. E eles ficam super aliviados, né? E então o Felipe começa a acompanhar a irmã dele em todos os lugares. Eles vão na escola, eles frequentam a mesma sala, eles têm os mesmos amigos, eles brincam junto. Ele, assim, ele consegue ter uma amizade muito boa com a irmã dele. O pai, ele só se dá conta que ele ama mesmo a criança quando, num certo momento, o menino foge. E ele fica desesperado atrás dele. Ele não sabe onde é que tá. Ele anda cerca de um quarteirão. E ele vai na polícia. E a polícia perto da casa dele já tinha fechado há vários anos. Tava abandonada. E daí ele fica, meu Deus. Daí ele volta pra casa e fica procurando ao redor da casa dele. Até um certo momento que ele volta pra casa e recebe uma ligação. Alguém liga pra ele falando que o Felipe estava a uma quadra da casa dele. E ele passou várias vezes por essa quadra e não viu ele. E ele fica muito feliz de saber que o filho dele tá bem e agradece a pessoa e tudo. Mesmo depois dele ter desejado a morte do filho dele, ele vê que ele não consegue mais viver sem o filho, que o filho faz parte dele. O que é a síndrome de Down? Também conhecida como trissomia do cromossomo 21. É um distúrbio genético que é causado quando a divisão celular anormal resulta em material genético extra do cromossomo 21.
Ele tem aparência facial um pouquinho diferente, o olhinho puxado, menorzinho, a orelhinha também é diferente, tem deficiência mental, tem atraso no desenvolvimento. E no Brasil são registrados mais de 150 mil casos por ano de síndrome de Down. E o tratamento ele é feito com terapeutas e educadores especiais. Isso me afetou. Eu nunca tive contato e nem conheço ninguém, né, que tenha síndrome de Down. Então, eu não parava pra pensar o que a pessoa passa ou o que os pais dessa pessoa também poderia passar. E com esse livro ele me fez pensar muito a respeito disso. Pra mim foi uma nova descoberta. Eu não sabia muito bem como é que era, o que era síndrome de Down, fui lá, pesquisei. E é bom que no livro você consegue ver, assim, desde o preconceito que o pai teve um pouco no início de ter um filho com síndrome de Down, até a aceitação dele e até ele descobrir que ele ama incondicionalmente esse filho e que ele não consegue mais viver sem. No começo ele ficava assim meio, não queria que ninguém perguntasse do filho porque ele não sabia o que dizer, não sabia se falava que o filho tinha a síndrome ou se ele não falava. Ele não sabia muito como lidar com isso. E foi só com o tempo que ele foi descobrindo como lidar. Então, por ser um livro relativamente novo, ele não se encaixa em literatura clássica, como Machado de Assis, por exemplo. E sim literatura contemporânea. Ele traz um tema de vida real, fazendo com que muitas pessoas se identifiquem. E mesmo para quem não se identifica, tem um olhar diferente já. Ele traz também informação sobre algo que antes não tinha tanto conhecimento. Eu fiz uso da crítica extrínseca e da crítica sociológica. A crítica extrínseca, ela diz respeito de parte de fora para dentro. No caso, estudar a biografia do autor, as condições socioculturais da época. Já na crítica sociológica, tem a literatura como produto e expressão da cultura e da civilização. No caso, a interação escritor-sociedade. E ela tem 4 aspectos. O emissor, que é o escritor, o código, que é a língua, a mensagem, que é o texto produzido, e o destinatário, que é o leitor.